Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Bom dia! Hoje são 29 de junho de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre um dos livros do pastor Cláudio Duarte. O terceiro vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros do pastor Cláudio Duarte. Aqui o primeiro, Reconstruindo as Verdades de Deus. Reconstruindo as Verdades de Deus. Já fiz aqui 8 vídeos. Agora, o outro livro, Construindo a Casa sobre a Rocha. Construindo a Casa sobre a Rocha. Até agora, 6 vídeos. E estamos atualmente com Eles Fizeram a Diferença. E você? Aqui está, mais um livro do pastor Cláudio Duarte. E agora, estamos aqui com este livro e o terceiro vídeo. Vamos aqui analisar mais um trecho do que diz aqui o pastor evangélico. Muito bem, antes, novamente, como sempre venho fazendo, vou aqui ler os nomes das pessoas que apresentaram atestado de vida ontem em meu vídeo. Então vamos lá. 26 pessoas se manifestaram ali. Então um abraço aí para Nádia Soares, Carlos Otávio, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Oséias Costa, Chapecó, Volmar Quadros, Antônio Carlos Bernardo, Francalino Filho, Chapéu o Everaldo, Vilma Ferreira, Ângela Oliveira, Roberto e Santos, Odair Souza, RC do canal Papel Aceita Tudo, Edilson Florentino, Jorge Thanos, Antônio Souza, Edilina Vieira, Sargento Marques, André Bueno Moser, Antelino Miguel Rocha, Júlio, Josué Pereira, Ademar Maquera, Alex da Silva e Edson Martins. Esse tempo de junho é muito seco aqui em Brasília. Pouca água na atmosfera. E isso aí irrita a garganta. E então eu fico tossindo aqui de vez em quando. Muito bem, gente. Então vamos aqui a mais, um trecho aqui deste livro. Eles Fizeram a Diferença. E você? Vamos lá ao quadro. Vamos lá. Vamos aí à esquerda. Vamos aí à esquerda, acima. Pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele é titular da Igreja Projeto Recomeçar, localizada em Xerém, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Na página 34, ele escreve assim: Nabucodonosor mandou amarrá-los e jogá-los na fornalha. A Bíblia diz que até quem os jogou lá morreu de tanto que a fornalha estava quente. E Nabucodonosor foi olhar, queria mostrar para todo mundo que ele era mau e poderoso. Muito bem. No primeiro vídeo desta série, mostrei ali, expliquei aqui o assunto principal do livro aqui do pastor Cláudio Duarte, com o título Eles Fizeram a Diferença. E você? Expliquei isso aqui no primeiro vídeo. Então é muito importante que você que está assistindo a esse vídeo, que você veja o primeiro vídeo. Aqui nesse livrinho do... Olha aí, ó, a secura de Brasília, a garganta irritada. Muito bem.
nesse pequeno livro do pastor Cláudio Duarte, é assim, ele traz no livro duas lendas bíblicas, que ele leva como se fosse um fato, como se tivesse ocorrido mesmo. Não. São lendas, e lendas muito bobas, ingênuas e cheias de erro. E muita maldade também nessas lendas aqui. Muito bem. Então veja, quais são as duas lendas a que se refere aí o livro do pastor Cláudio Duarte? A lenda dos três hebreus que foram jogados na fornalha de fogo ardente, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E a outra lenda é a de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Esses hebreus, os quatro escaparam, né, na lenda bíblica. Veja bem, o escritor bíblico, ele inventou essas lendas, criou essa história, e com muitos erros e maldades também. Ele criou essas duas histórias apenas para mostrar que o povo hebreu era fiel ao Deus hebreu, se negando a adorar outros deuses. Há imagens aí de ouro e outros deuses, entendeu? É uma criação de um escritor hebreu. Repito, ele inventou isso aí, os hebreus saindo da fornalha de fogo ardente, e também o Daniel saindo da cova dos leões, com a ajuda de Deus. Deus mandou um anjinho para ajudar os hebreus aí, entendeu? Você está rindo aí, não é? De novo. Quando você ri aí, meu amigo, você me atrapalha aqui. Quando eu digo que Deus mandou um anjinho, você fica rindo aí, não é? Mas mandou. Está lá na Bíblia, na lenda. Então veja, isso aí é uma criação de um escritor hebreu. Isso não é fato. Isso não é um evento real que aconteceu. É lenda. Só que o pastor Cláudio Duarte, infelizmente, joga isso aí como se fosse algo ocorrido mesmo. E aí a situação piora mais ainda. Então vamos lá. Então é isso. Ao longo desse livro do pastor Cláudio Duarte, ele trata disso, desses quatro hebreus: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, entendeu? O Sadraque, Mesaque e Abednego, na lenda, caíram, foram jogados na fornalha de fogo ardente. E o Daniel foi jogado na cova dos leões. Tudo lenda, uma criação do escritor hebreu. Mas vamos aí. Veja agora uma coisa aqui que você vai rir muito. É o que eu digo sempre. Livros evangélicos, principalmente livros cristãos, e com mais força ainda livros evangélicos, só levam os leitores ao erro. O que está escrito em livros evangélicos não tem sentido algum. São palavras jogadas ao vento, entendeu? Não resistem a uma análise lógica, entendeu? É ilusão pura, e é o que estamos mostrando aqui. Então veja aí que na página 34 do livro, o pastor Cláudio Duarte diz que o rei da Babilônia, que invadiu Jerusalém, roubando bens, estuprando mulheres e levando hebreus presos para a Babilônia, Deus algum apareceu para salvar Jerusalém, para salvar o povo. Então, o rei Nabucodonosor, diz aí o pastor Cláudio Duarte, foi um rei muito mau, perverso, porque jogou na fornalha de fogo ardente os três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também jogou Daniel na cova dos leões, para que eles fossem mortos. Então o rei Nabucodonosor, ele é um rei muito ruim. Foi o rei Nabucodonosor que, na lenda, mandou jogar na fornalha na fornalha de fogo ardente, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi outro rei depois, o rei Dario, que mandou colocar o Daniel na cova dos leões, entendeu? O rei Dario. E o rei Nabucodonosor
mandou jogar os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. E o rei Dario é que mandou jogar o Daniel na cova dos leões, reis diferentes. Então, aqui no caso da fornalha de fogo ardente, o pastor Cláudio Duarte está dizendo que o rei Nabucodonosor foi muito mal, porque jogou os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. O que o pastor Cláudio Duarte escreve é para você rir muito, mas não ria agora porque vai atrapalhar a minha concentração aqui. Segure o riso, deixe para rir depois do vídeo. Certinho, gente? Muito obrigado. Então vamos aí embaixo, à esquerda. O pastor, vou repetir, o pastor Cláudio Duarte diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, era mau, muito mau, diz aí o pastor Cláudio Duarte. Aí alguém pergunta assim: pastor Cláudio Duarte, por que é que o senhor diz que o rei Nabucodonosor era mau, hein? Por quê, pastor Cláudio Duarte? Aí o pastor Cláudio Duarte responderia assim: o rei Nabucodonosor era muito mau porque mandou matar, veja abaixo aí, porque mandou matar os 3 hebreus que adoravam o Deus hebreu, recusando-se a adorar a imagem de ouro. Então veja bem, gente, grave bem isso aí. O pastor Cláudio Duarte está afirmando que o rei Nabucodonosor era mau porque mandou matar 3 hebreus porque estavam adorando o Deus hebreu, estavam adorando outro Deus e não a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer, entendeu? Grave bem isso aí. O pastor, vou repetir, hein? O pastor Cláudio Duarte está afirmando que o rei Nabucodonosor da Babilônia era muito mau, porque mandou matar 3 hebreus que adoravam o Deus hebreu e se negaram a adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Grave bem isso aí. Agora vamos para a direita lá. A Bíblia. Muito bem. No livro de Daniel, veja lá depois do vídeo. Gente, vocês têm que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque a Bíblia traz a cultura de um povo, o povo hebreu. Entendeu? Apenas isso, com várias lendas. Mas é importante você ler a Bíblia, porque você vai ter uma noção da vida naquela época. Entendeu? Então leia a Bíblia. É um livro bom para ler, um conjunto de livros muito bom, um conjunto muito bom para você ler, porque você vai tendo noção do que era o mundo antigo, com violência, barbaridade, etc. A Bíblia, repito, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Leia a Bíblia e ninguém vai enganar você. Então vamos lá. Acima aí à direita, Bíblia. Essa lenda em que 3 hebreus foram jogados na fornalha de fogo ardente se encontram aí no capítulo, veja acima aí, no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 27. Então, depois do vídeo, pegue a Bíblia, abra e confira lá o que eu vou afirmar aqui. Certinho? Muito bem. Então eu vou fazer aqui um resumo dessa lenda aí. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veja bem, num certo dia, ele resolveu invadir Jerusalém, certo? Jerusalém, ali a região dos hebreus. E como o rei Nabucodonosor tinha na época um exército forte, ele sitiou Jerusalém, ele entrou em Jerusalém. Os soldados dele estupraram várias mulheres em Jerusalém. Eles destruíram Jerusalém, roubaram patrimônio de Jerusalém e ainda levaram para a Babilônia presos muitos hebreus. Muitos hebreus. Entendeu? Ele fez tudo isso, e isso é história. Isso aí não é lenda, não. Jerusalém,
ao longo de sua história, foi invadida, queimada em muitas ocasiões. E nenhum Deus apareceu para salvar Jerusalém. Entendeu? Então vamos lá. Aí, o rei Nabucodonosor, diz aí a lenda, ele levou vários hebreus presos. Entre esses hebreus presos, se destacaram na lenda o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Eles se salvaram lá em relação aos outros hebreus. Diz a lenda que eles eram muito inteligentes na lenda, mais inteligentes do que o médico Drauzio Varela. Então vamos lá. Esses 3 hebreus aí, vamos lá acima primeiro, o rei Nabucodonosor, muito bem. E o que acontece? Esses 4 hebreus estavam lá na Babilônia, e na lenda eles eram muito inteligentes, e o rei Nabucodonosor aí gostava dos 4 aí, e deu cargos importantes para eles lá na Babilônia, certo? E o que acontece? Aquelas autoridades da Babilônia ficaram com inveja desses 4 hebreus aí, entendeu? Ficaram com inveja. E aí armaram uma conspiração. Foram ao rei Nabucodonosor e pediram ao rei que fizesse um decreto para que todas as pessoas ali da Babilônia passassem a adorar aquela imagem de ouro, aquele deus, mais um deus lá dos babilônios. Veja bem. E qual era a punição para quem se negasse a adorar a imagem de ouro? Qual era a punição? Aí está, veja lá. A pessoa seria jogada na fornalha de fogo ardente. O escritor hebreu fez isso aí justamente para provar que os hebreus não deixavam de acreditar no Deus hebreu e se negavam a acreditar na imagem de ouro. É isso aí a lenda. Aí, muito bem. O Sadraque, Mesaque e o Abednego, hebreus que estavam lá na Babilônia, foram levados para a Babilônia e exerciam cargos importantes lá na lenda. Como eles adoravam ao Deus hebreu, eles se negaram a adorar a imagem de ouro, entendeu? Veja bem, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de ouro e lançou o decreto para que todos adorassem essa imagem de ouro, esse Deus de ouro. Porque senão seria jogado aí na fornalha de fogo ardente. Veja bem. E aí o Sadraque, Mesaque e Abednego eram hebreus, eles não adoravam imagens de escultura. E aí, veja aí no quadro, eles se recusaram a adorar a imagem de ouro, certo? A imagem de ouro. E o que aconteceu? Aí, as autoridades lá da Babilônia viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam a imagem de ouro, e aí foram entregar os 3 aí ao rei Nabucodonosor. Aí eles chegaram lá e disseram assim: rei Nabucodonosor, o senhor aí mandou fazer a imagem de ouro, mais um deus para a gente adorar. E os hebreus aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses hebreus, eles não querem adorar a imagem de ouro. Eles se negam a adorar essa imagem aí. Não querem, eles só adoram o Deus deles lá, o Deus hebreu. Aí o rei Nabucodonosor, veja aí no quadro, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu, gente? Vai entendendo aí. Aí os 3 hebreus estavam lá diante do rei Nabucodonosor. Aí o rei Nabucodonosor disse assim, mais ou menos para eles: Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês são hebreus. Nós trouxemos vocês aqui para cá, para a Babilônia, presos. Vocês são inteligentes, ocupam cargos aqui importantes que eu dei para vocês aí. E vocês não querem adorar
o Deus, a imagem de ouro que eu mandei fazer? Que esculhambação é essa, Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês têm que adorar a imagem de ouro que eu mandei fazer. Entendeu, gente? Aí o Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor que eles não iam adorar a imagem de ouro. Pronto. Eles disseram para o rei: Rei, nós não vamos adorar a imagem de ouro que o senhor fez, esse Deus aí. Nós só adoramos o Deus hebreu. O Deus hebreu. Entendeu, rei? Nós não vamos adorar essa imagem de ouro aí. Pronto. Bastou isso aí. Aí o rei Nabucodonosor ficou, olha aí no quadro, ficou irado, viu? Com raiva dos 3 hebreus aí, ó. Ficou transtornado, ficou raivoso, o rei Nabucodonosor. E aí o que ele fez? Veja lá. Ele determina, ou seja, determinou que os 3 hebreus fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Entendeu, gente? Veja como a lenda é ingênua. Então veja lá, o rei Nabucodonosor, com raiva, porque os hebreus não se recusaram a adorar a imagem de escultura que ele mandou fazer, de ouro, aí colocou os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente para que eles morressem. Entendeu? Ou seja, não havia aí liberdade de crença, não é? Muito bem. Então veja lá. Aí o que aconteceu na lenda? Os 3 hebreus foram jogados aí lá na fornalha de fogo ardente. O fogo era tão forte, diz a lenda, que até os soldados que jogaram os 3 hebreus abaixo na fornalha, os soldados também morreram. Como diz aí o pastor Cláudio Duarte lá, viu? Ele diz assim, olha lá o pastor Cláudio Duarte ali à esquerda. Ele diz assim, ó, Nabucodonosor mandou amarrá-los, ou seja, amarrar quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, e jogá-los, os 3, na fornalha, viu aí? O pastor Cláudio Duarte dizendo, ó. E ele diz ainda, o Cláudio, a Bíblia diz que até quem os jogou lá morreu de tanto que a fornalha estava quente, viu? Ó? Foram soldados do rei Nabucodonosor que morreram quando jogaram os 3 hebreus na fornalha, porque era quente demais, viu, gente? Mais quente do que a explosão de um tanque da Petrobras. Muito bem. E aí diz o pastor Cláudio Duarte aqui ainda, ele diz assim, ó. E Nabucodonosor foi olhar a desgraça, né? Queria mostrar para todo mundo que ele era mau e poderoso, ó, mau. Então o Cláudio Duarte está dizendo que o Nabucodonosor era mau porque mandou matar, jogar na fornalha de fogo ardente os 3 hebreus, porque o rei Nabucodonosor não respeitava a crença religiosa dos hebreus. Por isso mandou matá-los, porque ele queria que os hebreus adorassem o Deus dele, a imagem de ouro. Entendeu, gente? Não ria agora, você vai rir agora, peraí. Muito bem, então diz isso aí o Cláudio Duarte, tá? Muito bem. E acontece o quê? Vamos agora para a direita. Aí os 3 foram jogados, né, na fornalha de fogo ardente. E aí eles não morreram, nem se queimaram, nem um fio de cabelo. Por quê? Diz a lenda, Deus resolveu ajudar os 3 hebreus, entendeu? Deus mandou um anjinho. Ó, o pessoal tá rindo de novo, ó. Ah. Gente, eu vou parar de fazer vídeos, viu? Você fica rindo aí e atrapalha a minha concentração aqui, meu amigo. Falta de educação é essa, cara? Eu nasci em Sobral, numa família pobre, mas uma família educada. Eu nunca, quando a pessoa está falando, eu não fico rindo. Brincadeira, cara. Porra. Muito bem. Aí os 3 hebreus foram jogados na fornalha de fogo ardente. E aí Deus mandou na hora para salvá-los um anjinho. Aí o anjinho ficou dançando no meio do fogo com os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? Nenhum fio de cabelo foi queimado, nenhum arranhão nos hebreus aí, porque o anjinho os protegeu dentro do fogo, entendeu? O anjinho. Aí o rei Nabucodonosor foi lá
para constatar, né, a morte dos três aí, só que ele teve uma surpresa. O rei Nabucodonosor, quando ele olhou, ele viu dentro do fogo intenso, ele viu 4 pessoas e não 3. Aí ele achou aquilo estranho, né? Peraí, mas eram 3 pessoas aqui, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que é que eu estou vendo 4 aqui, mais um? É porque era um anjinho, macho. Um anjinho, cara, que Deus tinha mandado. Entendeu, meu amigo? Fica rindo aí, porra? Era um anjinho, macho. Aí o anjinho salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, o escritor hebreu inventou essa lenda aí para mostrar que os hebreus eram fiéis ao Deus hebreu, que os hebreus se recusaram a adorar a imagem de ouro. É isso aí, ó, uma lenda criada por um escritor hebreu. Nada de fato, nada de evento que aconteceu mesmo. É lenda, ingênua e também cheia de maldades. Agora vamos ver aqui a maldade. Veja, o pastor Cláudio Duarte diz que Nabucodonosor era mau. Ele diz que o Nabucodonosor era mau. Por que ele diz isso? O Cláudio Duarte. Porque o rei Nabucodonosor obrigou hebreus, 3 hebreus aí, a adorar a imagem de ouro. Enquanto que os hebreus adoravam o Deus hebreu. O rei Nabucodonosor não respeitou a crença religiosa aí dos 3 hebreus, diz o pastor Cláudio Duarte. Ora, isso aí é uma piada, o que o Cláudio Duarte escreve. O Deus da Bíblia, nos textos da Bíblia, como também aí em Daniel, o Deus hebreu matou mais gente do que o rei Nabucodonosor na Bíblia. Entendeu? Então veja a brincadeira do pastor Cláudio Duarte. Ele diz que o rei Nabucodonosor era mau porque não respeitou a crença dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, o Deus da Bíblia, em quase todos os textos da Bíblia, o Deus hebreu faz a mesma coisa que fez o rei Nabucodonosor. O Deus da Bíblia também não respeitava a liberdade de crença das outras pessoas. Veja, o pastor Cláudio Duarte está dizendo que o rei Nabucodonosor era mau porque mandou matar 3 hebreus que se negaram a adorar o Deus que ele mandou fazer. Ora, o Deus da Bíblia faz isso em quase todos os textos da Bíblia. Então veja aí um exemplo aí, ó. O Deus da Bíblia, vamos lá, que o pastor Cláudio Duarte defende aí, vamos lá, o Deus da Bíblia. Veja aí, em Êxodo, capítulo 32, veja lá. E aí os versículos 10 e 28. Gente, se o pastor Cláudio Duarte diz que o rei Nabucodonosor era mau porque não respeitou a crença dos hebreus, a mesma coisa aí, e pior ainda, o Deus hebreu não respeitando a crença dos próprios hebreus. Então vamos lá. Êxodo 32, versículos 10 e 28. Nessa história aí, veja, Deus algum existe. Eu estou apenas mostrando aí Deus como personagem bíblico. Veja aí. Então veja, nesse relato bíblico aí, é a própria Bíblia que afirma. Veja aí. O Deus hebreu mandou matar mais de 3.000 hebreus. Veja aí, gente. E por que em Êxodo capítulo 32, o Deus hebreu mandou matar mais de 3.000 hebreus? Por quê? Pela mesma razão que o rei Nabucodonosor mandou matar esses 3 hebreus aí. Pela mesma razão, o rei Nabucodonosor queria que esses 3 hebreus adorassem a imagem de ouro. E eles se negaram. Continuaram adorando o Deus hebreu, Javé. Aqui, em Êxodo 32, a mesma coisa e pior ainda. O Deus hebreu, aí, com ciúmes, porque mais de 3.000 hebreus estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Veja aí abaixo. Então veja, o Deus hebreu, em Êxodo capítulo 32, mandou matar mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 hebreus, porque
estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Entendeu? É a mesma coisa que o rei Nabucodonosor. E o pastor Cláudio Duarte critica o rei Nabucodonosor, mas não diz nada sobre o que está em Êxodo 32. Entendeu, gente? Então o pastor Cláudio Duarte diz que o rei Nabucodonosor era mau porque não respeitou a crença religiosa dos 3 hebreus. A mesma coisa é o Deus aqui do pastor Cláudio Duarte, em Êxodo 32. Ele mandou matar, no texto bíblico, mandou matar mais de 3.000 homens hebreus, porque estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Deixaram de adorar o Deus hebreu. É a mesma razão. É a mesma maldade no texto bíblico. Entendeu, gente? E pior ainda aqui, em Êxodo 32. Deus aqui, em Êxodo 32, fez pior que o rei Nabucodonosor. Vamos fazer uma comparação aí. Veja no quadro. Temos aí Deus e o rei Nabucodonosor. Vamos aí. Os dois aí, nesses exemplos, nessas passagens bíblicas, os dois aí contra a liberdade de crença. Veja. O rei Nabucodonosor não respeitou a crença dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, como também o Deus bíblico não respeitou a crença, a liberdade de crença dos próprios hebreus que resolveram adorar outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Então Deus mandou matar esses hebreus porque estavam adorando outro Deus. Da mesma forma, o rei Nabucodonosor mandou matar os 3 hebreus porque estavam adorando outro Deus, e não a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Entendeu, gente? Agora, por que o que o Deus hebreu fez aí? Veja, eu não estou dizendo que existe um Deus que fez isso, essa desgraça aí. Não. Deus algum existe. Deus é um produto da imaginação humana. O que eu estou dizendo é que esse Deus aí, dentro da Bíblia, esse Deus aí foi criado pelo hebreu. Então, dentro da Bíblia, ele fez coisas piores que o próprio rei Nabucodonosor. E por que Deus aí fez pior? É simples entender isso. Veja aí, vamos comparar Deus e o rei Nabucodonosor. Os dois, não é isso? Nos textos bíblicos, os dois aí agindo contra a liberdade de crença, não é isso? Agora vamos ver que o Deus hebreu aí, na lenda bíblica, ele fez pior que o rei Nabucodonosor. Vamos lá, eu vou perguntar a você aí, você que é inteligente. Quantas pessoas aí o rei Nabucodonosor mandou matar? Quantas pessoas? 3. Não foram 3? Na lenda, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não são 3? Muito bem. Então, você já está sabendo, você é uma pessoa inteligente, eu o elogio por isso, eu a elogio por isso. Já que você é uma pessoa inteligente, sabe que o rei Nabucodonosor mandou matar 3 hebreus aí, e o Deus da Bíblia, em Êxodo 32 aí, ele mandou matar quantas pessoas? Veja aí. Mandou matar mais de 3.000 hebreus, veja. Então, o que é pior? Você mandar matar 3 pessoas ou mandar matar mais de 3.000? Claro que mandar matar mais de 3.000 pessoas é mais grave, não é? É uma chacina pior, não é? Então veja, que o Deus hebreu aí, em Êxodo 32, faz coisa pior que o rei Nabucodonosor. Mandou matar mais de 3.000 hebreus. E o rei Nabucodonosor mandou matar apenas 3 pessoas. Viu aí como é mais grave o que Deus fez? E outra coisa também mais grave aí, feita por Deus. O rei Nabucodonosor, como você vê acima, ele mandou matar 3 pessoas estrangeiras. Não é isso, gente? Sadraque, Mesaque e Abednego não eram filhos da Babilônia. Foram levados presos para lá. Então o rei Nabucodonosor mandou matar 3 estrangeiros, 3 hebreus. O Deus da Bíblia foi pior. Ele mandou matar mais de 3.000 hebreus.
Ou seja, o Deus da Bíblia mandou matar seu próprio povo, uma parte de seu próprio povo, o povo hebreu, entendeu? Veja aí. O Deus da Bíblia mandou matar mais de 3.000 hebreus, seu próprio povo. Já o rei Nabucodonosor não, mandou matar 3 pessoas estrangeiras. Então a ação atribuída ao Deus hebreu na Bíblia é pior do que a ação aí do rei Nabucodonosor. Entendeu? E o pastor Cláudio Duarte diz que o rei Nabucodonosor era mau. Ora, se o rei Nabucodonosor era mau porque mandou matar 3 hebreus que adoravam outro Deus, com maior razão ainda o Deus da Bíblia, em Êxodo 32, que mandou matar mais de 3.000 hebreus porque também estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Então veja que o Deus bíblico e o rei Nabucodonosor, os dois, eram contra a liberdade de crença. É simples entender isso aí, gente. É o que eu digo sempre aqui, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia, porque só assim vocês estarão armados. Vocês poderão se defender de qualquer coisa. Estudem a Bíblia. A Bíblia, repito, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Então aí mais uma explicação, não é, gente? Tudo entendido aí? Pronto. Meu objetivo foi esse. O pastor Cláudio Duarte diz que o rei Nabucodonosor era mau, porque não respeitou a crença religiosa dos hebreus. Da mesma forma, o Deus da Bíblia mandava matar, e aí está o caso, mandou matar mais de 3.000 hebreus, porque estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro que eles tinham feito. Eles deixaram de adorar o Deus da Bíblia, e isso aí causou revolta. Então, o Deus aí, nos relatos lendários da Bíblia, e o rei Nabucodonosor, os dois, agindo aí contra a liberdade de crença. Mais um vídeo e muito obrigado.